perguntas que eu recebi foi: pastor, nós devemos jejuar? Interessante que nós estamos no período de jejum. E eu comecei a responder essa pergunta mais cedo, né? Aqui, ao explicar para você. Como eu disse, você não deve nada. Porque no Evangelho, você que nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. E através dessa nova natureza que você já foi aceito diante de Deus pelo sangue, você não deve fazer nada com base na troca, para ser aceito diante de Deus, porque você já foi. Então, o jejum, ele não deve ser usado como moeda de troca. Se assim é, não jejue. Eu estou te falando como pastor, não jejue. Se você jejua para ser abençoado, não jejue. Se você jejua para comprar uma bênção de Deus, porque se você jejuar, né, porque eu já ouvi isso demais, eu jejuei e Deus foi lá e me abençoou. Se é por isso, não jejue. Porque jejum não tem capacidade de comprar a Deus. Sabia disso? E jejum também não tem capacidade de mudar o braço de Deus, a mão de Deus. O jejum, então, não é para Deus. O jejum é para quem? Para nós. Para que eu e você, nesse momento, priorize o Espírito. Eu não sei se você sabe, mas você vai aprender isso no curso de maturidade. Você vai fazer comigo, em nome de Jesus. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O problema todo hoje seu está no corpo. Esse corpo ainda não foi restaurado, regenerado. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi preparar para nós casa. O que é casa? É corpo novo. Esse corpo que você vai para a academia, ou que muitas vezes te incomoda, ou que deveria ir para a academia. Esse corpo vai passar, filho. Você vai receber um novo corpo, aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Esse novo corpo não envelhece, não fica enfermo, né? Não fica cansado. Esse novo corpo, inclusive, né? Ele, sendo igual ao do Senhor Jesus ressurreto, atravessa a parede, né? Pode voar. Sei que é difícil muitas vezes alguém crer aqui, né? Mas vai acontecer. Então o Senhor Jesus foi preparar um novo corpo para a gente. Mas enquanto nós estamos aqui, o meu corpo e o seu corpo tem que ser subjugado, diz as Escrituras. Tem que ser disciplinado, diz as Escrituras. Né? Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que você é mais resistido é para orar. Vou falar de novo. A coisa que você tem mais resistência na sua vida espiritual é oração e jejum. Fala, levanta de manhã e fala, eu vou orar. Se o celular não vai te tirar desse objetivo, se o compromisso que você tem do trabalho não vai te tirar desse objetivo, porque muitas coisas vão aparecer para te impedir. Porque o mundo hoje é o mundo das distrações. O tempo inteiro alguém quer te distrair do foco principal. Então jejum e oração é um momento de intensificar. É uma disciplina mesmo que nós aplicamos ao nosso corpo. Pastor, então o jejum não é para uma base de troca com Deus. Não é. O jejum nada mais é para você fortalecer o seu espírito. Para receber a palavra com maior clareza e corresponder à palavra com fé diante do Senhor. O Senhor Jesus, ele jejuou e orou 40 dias. Você vai ver que diversas vezes ele saía, ficava sozinho e orava e jejuava. O apóstolo Paulo, nós vemos que ele jejuou também. A igreja de Atos jejuou. E se esses heróis da fé, homens de Deus, inclusive o nosso Senhor, fez isso, que dirá de nós? Nós vamos fazer também. Porque nós queremos experimentar de tudo aquilo que eles experimentaram. Amém? Aleluia. Amém. Então feche seus olhos, vamos compartilhar a palavra. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor nessa noite, para que o Senhor abra o nosso entendimento, fale conosco. Libera do teu bom tesouro sobre as nossas vidas. Nós nos aquietamos nesse momento na tua presença para receber o ensino da palavra, a semente de Cristo. Espírito Santo, que essa semente possa produzir 30, 60,
e 100 por 1. Que a fé dos meus irmãos seja edificada nessa noite. E que eles possam crer para coisas maiores. Coisas maiores, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, verso 4 em diante. O título da mensagem é Nada é impossível para Cristo. Diga comigo, nada é impossível para Cristo. Aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 4, ele diz o seguinte: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Veja, o contexto aqui, ele está falando daqueles que estão no meio da igreja, mas não pertencem à igreja. Não são o corpo de Cristo. E ele está falando daqueles também que parecem crente, mas não são, não nasceram de novo. E eles têm até uma forma, no verso 5 diz, tem forma de piedade. O que quer dizer isso? Parece até que ora, que jejua. Parece que é crente. Só que eles têm um detalhe, que é o detalhe do que vai acontecer no último tempo, antes da volta do Senhor Jesus. Esse detalhe aqui é muito importante. Negando-lhe, entretanto, o poder. Fala comigo, negando-lhe, entretanto, o poder. E qual que é a recomendação do apóstolo Paulo? Foge também desses. Sai de perto, porque isso contamina você. Mas qual que é a característica, irmãos, desse pessoal que ele está falando para você se afastar deles? Eles negam o quê? O poder de Deus. Eles negam então o poder de Deus. Olha, Deus, no início, ele fazia, até milagres fazia. Mas hoje não tem mais milagres. Não tem mais os dons. Não tem mais o poder de Deus. Então, você percebe que aqui o apóstolo Paulo está alertando o seu filho na fé, Timóteo, para tomar cuidado com esse tipo de ensino. Aonde nega o quê? O poder de Deus. Não negue o poder de Deus. Deus, ele é todo poderoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Ele é imutável. Ele não muda. O mesmo Deus que curou o ventre de Sara para ter filhos. O mesmo Deus que deu capacidade para aquele casal de velhinhos ter um filho, Isaac. É o mesmo Deus que pode fazer isso hoje na sua vida. É o mesmo Deus que pode levantar os mortos. É o mesmo Deus que pode curar os enfermos. É o mesmo Deus que pode restaurar um casamento falido, que você já tentou por diversas vezes e não conseguiu resolver, pela sua própria força. É o mesmo Deus que pode abrir porta onde não há porta, dar saída onde não tem saída. Não negue o poder de Deus. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Mas veja mais. O Senhor Jesus, em Mateus 22, 29, ali, nesse momento, havia uma discussão sobre questões religiosas dos judeus. E eles estavam argumentando sobre essas questões de forma errada. E o Senhor Jesus, então, para corrigi-los, o que ele falou? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando que nós erramos, então? Quando nós não conhecemos o quê? As Escrituras. Mas isso aqui é uma coisa interessante, principalmente nós da videira. Nós amamos as Escrituras e a palavra. Mas muitas vezes eu acho que nós falhamos com o poder de Deus. Mas hoje eu creio que o Senhor vai consertar isso no nosso coração. E quando eu falo nós da videira, eu me incluo, com certeza. Então, você nunca deveria deixar uma asa de lado. Porque o Senhor está dizendo aqui, é importante as Escrituras, sim ou não? Mas também é importante o quê? O poder de Deus. O poder de Deus. Então, veja. Quando que nós erramos? Quando não conhecemos as Escrituras e quando não conhecemos o poder de Deus. E vamos ver o poder de Deus agindo, operando? Eu gosto do Evangelho de João. O Evangelho de João relata 8 principais milagres que o Senhor Jesus fez. 8. Que
o apóstolo João não chama de milagres, ele chama de sinais. O que é um sinal? Sinal é que quer dizer que tem algo a mais ali. Tem algo profético naquilo que está acontecendo. Além do que você está vendo, que está acontecendo, que é um milagre, tem um sinal por trás, tem uma mensagem por trás. Então, você vai ver que o primeiro milagre que acontece no Evangelho de João é um milagre em um casamento. Veja, o Senhor Jesus inicia o seu mistério aonde? Num casamento. Por quê? Porque isso é um sinal. Que sinal é esse? Jesus vai vir para casar com a sua igreja. Então, por isso ele chama de sinal. Mas é um milagre. E qual foi o milagre que o Senhor Jesus realizou ali? Ele transformou água em vinho. Isso aqui também tem a ver conosco. Talvez a sua vida hoje está sem sabor, está sem cheiro, sem aroma, está sem graça. Isso aponta para a água. Mas quando o Senhor Jesus entrou nesse casamento, ele transformou essa água em quê? Em vinho. Vinho tem sabor, tem cheiro, e ele produz álcool, alegria. O vinho é um símbolo da alegria, da plenitude de Deus na palavra, nas escrituras. Agora eu pergunto para você, quanto tempo se demora para produzir um bom vinho? Alguém sabe? Pastor, sou crente, não bebo. Aleluia. Mas você que bebe, quanto tempo demora? Será que alguém sabe? Quanto tempo demora para produzir um bom vinho? Começando do zero, ok? Do zero. Então a primeira coisa que você precisa para produzir um bom vinho, alguém sabe o que é? Uva, mas para você ter uva, você precisa de algo antes. Primeiro ter a terra, não é verdade? Primeiro você precisa ter a terra. Depois, você vai plantar a semente da uva. E eu não sei se você sabe, os primeiros frutos, depois que nasce a videira ou a parreira, os primeiros frutos, eles não são bons para produzir vinho. Demora ainda mais 3 anos depois que ela começa a frutificar. Ou seja, nós estamos falando aí de mais ou menos 5 anos. Ok? Até produzir um vinho. Mas o melhor vinho é produzido depois dos frutos do 8º ano em diante. Então já foram quantos anos? 8. Aproximadamente 8 anos. Para começar a produzir bons vinhos. Com 8 anos, você planta, você colhe, depois você vai fazer a fermentação desse vinho e vai armazená-lo. Ok? Eu não sou especialista em vinho não, mas eu li antes para te contar. E aí você vai armazenar esse vinho. E quanto mais envelhece, mais ele vai ficando bom. Nós estamos falando aqui já de talvez 10, 12 anos. Vamos dizer então que 12 anos é o tempo necessário para produzir um bom vinho. E chega o Senhor Jesus agora num casamento. E ele agora tem um problema naquele casamento. E eu falo para você, esse problema é grande, irmãos. Sinceramente, acabou o vinho num casamento. Isso aí vai morrer alguém por causa disso? Não. Para você perceber, deixa eu te falar algo. O Senhor se importa até com os pequenos detalhes da sua vida. Até os pequeninos detalhes da sua vida. Não deixe de mencioná-los na presença do Senhor. Até os pequeninos, Ele se importa. Cada detalhe da sua vida, Ele se importa. E Ele se importou então com esse problema no casamento. Isso é maravilhoso, é gracioso demais. Esse casamento estava sem vinho. E aí então, Ele falou, olha, peça aos servos para trazerem água nas talhas. E os servos trouxeram. Em alguns segundos, preste atenção, em alguns segundos, aquela água se transformou em vinho. Uau! Ele mudou a natureza da água e a transformou em vinho. Por quê? Isso aponta para mim e para você. Quando nós nascemos de novo, Ele mudou a nossa velha natureza para uma nova natureza, que agora tem vida e vida em abundância. E produz aonde vai? Alegria. Amém? Mas não só isso. Eu quero te contar aqui a respeito do poder de Deus. Pensa comigo. Eu estava lendo um cientista que falou desse milagre.
Ele falou, olha, se fosse possível com a química e a ciência hoje, transformar água em vinho, nós precisaríamos do núcleo do Sol para produzir a energia capaz de transferir ou juntar e unir moléculas novas e trazer moléculas novas para mudar uma água do vinho. Isso era impossível acontecer aqui na Terra. Esse é o poder de Deus. Mas mais, quanto tempo mesmo que nós falamos aqui que demora para produzir um bom vinho? Por volta de 12 anos. Outros dizem que até 20 anos para produzir um bom vinho. Mas vamos falar que é 12. 12 anos. Veja, o poder de Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Ao tempo por quê? Porque o que era necessário gastar 12 anos de perseverança, de cuidado, de zelo, 12 anos de trabalho, 12 anos, aconteceu em segundos, na presença do Senhor Jesus. Sabe, não é difícil entender o que está escrito, o difícil é aplicar na sua vida. Não é difícil você receber o pão, o difícil é você comer o peixe, que é a transformação da palavra na sua vida. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte, que se tem coisas na sua vida que precisam ser transformadas e vão demorar tempo demais, o Senhor pode fazer num instante, porque esse é o poder de Deus. Sabe, talvez tem coisas que, naturalmente dizendo, vão demorar muito. Meu Deus, talvez eu nem consiga fazer na minha vida, nesse tempo, o que eu quero. Mas em segundos o Senhor pode mudar qualquer circunstância e situação. Isso mostra para nós que o Senhor pode abreviar o tempo na sua vida. Ele pode abreviar as coisas. Ele pode transformar coisas instantâneas, porque esse é o poder de Deus. Não negue o poder de Deus. Ele fez isso como o primeiro milagre. O segundo milagre vai mostrar para nós que Ele não é só Senhor do tempo. Que o poder dele não está limitado ao tempo, então Ele é Senhor do tempo. Mas o segundo milagre vai mostrar para nós que o poder dele não está limitado ao espaço. A Bíblia fala que em João capítulo 4, verso 46 até o 54, um oficial do rei veio até o Senhor Jesus e falou: Senhor, vá até a minha casa, pois meu filho está à beira da morte, vá curá-lo. E o Senhor Jesus falou para ele: olha, se você não vê milagres, sinais, de forma alguma você vai crer. Ele pegou e disse para o Senhor: vá agora. Em outras palavras, pelo amor do Senhor mesmo, vá agora, porque meu filho está morrendo. E o Senhor Jesus pegou e falou para ele o seguinte: pode ir embora, seu filho foi curado. A Bíblia diz que ele foi embora. E chegando próximo da sua casa, veio um servo e disse para ele: olha, o fulano já foi curado. E ele pegou e perguntou: que horas aconteceu? E ele falou: ele foi curado em tal horário. E o oficial do rei disse: foi a mesma hora que o Senhor Jesus me disse que ele estava curado. Por quê? Porque o poder de Deus não está limitado ao espaço, à distância, às milhas, aos quilômetros. O poder de Deus não está limitado ao espaço. Ele é Senhor, inclusive, do tempo e do espaço. A palavra dele, quando é liberada, não encontra barreiras, limitações, não encontra nenhum tipo de limitação. Todo muro que se levanta, toda montanha que se levanta, tudo que é altivo que se levanta para produzir e opor a palavra de Deus, cai por terra. Porque não há limitações para aquilo que ele liberou, a sua promessa e a sua palavra. Então esse é o poder de Deus. Nós vemos que o Senhor, então, ele não tem limitações. Por isso ele é o Todo-Poderoso. Fala comigo, Todo-Poderoso. Mateus capítulo 19, verso 26 diz, Mateus 19, 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Vamos falar de novo? Mas para Deus tudo é possível. E aqui então, você tem que aprender a discernir o que é fato e o que é verdade. Fato é que Abraão não podia ter filhos com Sara.
Fato é que Abraão, com 99 anos, já nem tinha vontade de fazer filhos. Entenda o que eu estou dizendo. Quem ouve, entende o que eu estou dizendo. 99 anos, nem Viagra, filho. Entenda o que eu estou dizendo. Fato é que sua esposa, estéril, desde o nascimento, ela não podia ter filhos. Verdade é que Deus tinha uma promessa para eles. Verdade é que o Senhor já tinha dito que eles teriam um filho. E esse filho era o filho da promessa. Fato é que Abraão tentou, mas não conseguiu. Fato é que ele ficou esperando e confiando no Senhor. Fato também é que ele tentou dar um jeito, mas deu errado. Mas verdade é que Deus manteve a sua promessa. Mesmo com Abraão falhando, Deus não se tornou infiel. Deus é fiel. Mesmo Abraão sendo infiel, porque ele falhou, ele mentiu, ele errou em alguns momentos, Deus permaneceu fiel à sua promessa. Fato é que agora esse casal de velhinhos, que parecem mais bisavós do que pais, não podem ter filhos, nem tem força no seu corpo físico para que isso aconteça. Mas verdade é que Deus prometeu que daqui a 1 ano o menino ia nascer. E verdade é que aquele fato que mostrava tudo ao contrário, mostrou, na verdade, foi o poder de Deus, o milagre de Deus. E uma senhora de quase 89 anos, 90 anos, e um senhor de quase 100 anos agora tem um filho. Essa é a verdade que revela o poder de Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque quando você entra nesse caminho, o poder de Deus vai se manifestando, trazendo a verdade dele. A verdade, a verdade. Então, fato é que talvez hoje seu casamento não vai bem. Sua casa não vai bem. Suas finanças não vai bem. Fato é que talvez aquelas pessoas que você tem orado há muito tempo para nascer de novo, ter uma experiência com Deus, ainda não converteram. Fato é que situações na sua vida que você nem ora mais porque para você é impossível, não aconteceram. Mas verdade é que as promessas do Senhor não falham. Verdade é que a promessa do Senhor permanece para sempre. Verdade é que o que o Senhor disse vai se cumprir. Verdade é que nós temos uma herança hoje em Cristo Jesus, por meio da sua cruz. A herança que Ele já nos deu é herança de saúde, vigor e força, é herança de bênçãos, porque a maldição foi levada, e a herança de filhos, nós fomos feitos filhos. Então todas as promessas que estão na palavra de Deus para o justo, são nossas hoje. Por quê? Porque nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então essa é a verdade. Fique com a verdade, esqueça o fato. Fato é que as notícias não são boas, fato é que o mundo vai mal, fato é que talvez tem crises, talvez tem pandemias, epidemias, fato é essas coisas. Mas verdade é que nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Essa é a verdade. Fique com a verdade, esqueça o fato. Vocês estão comigo, gente? Aleluia. Como eu disse mais cedo, para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Crê mesmo? Você crê que o Senhor Jesus, Ele é todo poderoso? Que não há impossíveis para Deus? Então quando você crê nessa mensagem, sabe o que o Senhor diz para você e para mim? Olha o que Ele diz para você e para mim, Marcos capítulo 9, verso 17. Na verdade, verso 23. Depois eu vou voltar no verso 17. Mas medite nesse texto. Mais uma vez vou te perguntar. Você crê que Deus é todo poderoso? Você crê que para Deus não há impossíveis? Para as suas promessas se cumprirem na sua vida? Crê nisso?
Então o Senhor Jesus diz para nós isso. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Tudo é possível ao que? Então para Deus não há nada, mas para o que crê também é o quê? Tudo possível. Tudo possível. Você crê. Você crê, porque se você crê, filho, você vai andar nas impossibilidades desse mundo. Você vai andar no lugar onde tem porta fechada. Porque a hora que você entrar, você vai ver que a porta se abriu, você nem sabe como. Você vai experimentar de coisas que talvez homens demorariam 15, 20 anos para obter. O Senhor vai te dar de graça, instantaneamente. O poder de Deus é maior do que as suas necessidades. O poder de Deus sempre é maior do que as suas necessidades. Deixa eu te falar algo. A Bíblia, em Êxodo, lembrei disso agora. Em Êxodo mostra para nós a Páscoa. E na Páscoa deveria morrer um cordeiro. Para cada família deveria morrer um cordeiro. Isso na verdade é só uma ilustração do Evangelho. Porque é o Cordeiro de Deus que vai morrer pela família para salvar a nossa casa. E na Páscoa então, lá no Egito, quando o povo de Deus estava no Egito, ali deveria se sacrificar um cordeiro. E o Senhor, Ele escreve da seguinte maneira, Ele disse para Moisés da seguinte maneira: olha, se o cordeiro for grande demais, chama o vizinho para comer com vocês. Porque esse cordeiro deveria ser comido todo naquela noite. E o que não fosse comido deveria ser queimado. Então se o cordeiro for grande, faz o quê? Chama o vizinho. Mas lá não está escrito se o cordeiro for pequeno, traz mais um. Porque Jesus sempre o poder de Deus sempre é maior do que as nossas necessidades. Qual a sua necessidade? O poder de Deus é maior do que elas. O poder de Deus é maior do que qualquer necessidade que você tenha. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu chefe, você não conhece a minha conta bancária, você não conhece a minha vida espiritual, pastor. O senhor não me conhece. O senhor está dizendo isso porque o senhor não me conhece. Porque o dia que eu te contar o que eu estou passando, você vai ver. Não precisa saber o que você está passando. Se você quiser contar, estou aqui para te ouvir. E vou orar por você. Mas, você não conhece o Deus a quem eu sirvo. Talvez é porque você não conhece o Pai que você tem ainda. Talvez é porque você não conhece a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. Talvez é porque você não conhece a maneira pela qual Ele morreu no seu lugar. Talvez é porque você não conhece ainda como Ele te abençoou com uma herança extraordinária. Talvez é porque você não conhece ainda que os seus pecados foram cravados naquela cruz e hoje você foi aceito e não há mais maldição sobre a sua vida. Talvez você não sabe dessas verdades. Essa é a verdade do Evangelho que está brotando na sua vida hoje. Eu te digo nessa noite, filho, não há impossíveis para o Senhor. Nem mesmo você pode ser um obstáculo de Deus. Nem mesmo o seu coração duro pode ser um obstáculo ao mover e o agir de Deus. Ninguém resiste ao Senhor. Ninguém resiste ao poder do seu amor. Quando o amor de Deus é ministrado ao seu coração, todas as suas reservas, todos os seus bloqueios, todos os seus muros que você levantou, eles caem por terra. E você é desarmado pelo amor de Deus. Você é desarmado em qualquer resistência que você tem no seu coração. Desarmado para receber o amor e depois para crer nesse amor. Então eu pergunto mais uma vez para você, o que é impossível para Deus? Nada. Do mesmo modo Ele responde para nós hoje. O Senhor Jesus responde. Se podes, tudo é possível ao que crê. Para encerrar, esse texto, mesmo, que eu estou empolgado, estou cheio do Espírito. Marcos capítulo 9, verso 17, eu quero que vocês visualizem essa cena. Se coloque no lugar. Marcos 9, 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. Veja, um menino estava endemoniado. Imagina a cena. Eu quero que você imagine a cena. Quando nós lemos a Bíblia, eu preciso que você imagine a cena. Imagina um menino endemoniado. Próximo versículo.
E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Imagina seu filho morrendo desse jeito, se acabando desse jeito. Imagine a cena. Isso aqui é o desespero de um pai e de uma mãe. Roguei aos seus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Uau! Eles não puderam. E qual foi a resposta do Senhor Jesus para esse caso? Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que estar com vocês? Veja, o problema todo aqui é o que, irmãos? Incredulidade. Sabe por que existe incredulidade? Porque ainda não conheceu o Deus Todo-Poderoso. Só há incredulidade é porque ainda não entenderam a respeito do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor Jesus continua: até quando vos sofrerei? Até quando você vai ficar sofrendo no seu casamento? Até quando você vai ficar sofrendo com essa enfermidade? Até quando você vai ver seu filho definhando? Até quando? Até quando você vai ficar sofrendo? Ó filho, ó filha, até quando? Essa é uma pergunta que o Senhor faz para nós hoje. Faz para você e para mim. Até quando você vai ficar sofrendo nessa situação na sua vida? Não seja incrédulo, mas creia, seja crente. Trazei-no. Sabe, hoje é o dia de você trazer o Senhor aos pés do Senhor. Porque todo o sofrimento vai embora em nome de Jesus hoje. Porque o poder de Deus vai se manifestar nesses dias. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Preste atenção. Você vai apresentar ao Senhor a sua causa hoje, amém? A causa impossível para o homem, mas possível para ele. Mas vai parecer então que a coisa vai melhorar, mas piorou. O menino que pareceu que ia ser curado, está debatendo agora, está agitando, né? Tá pior a condição dele. Imediatamente o agitou com violência. Ou seja, imagina essa cena, irmãos. Você vê o filho, o seu filho, se agitando com violência naquela hora. Quando você trouxe para Jesus, quando essa pessoa, esse pai, essa mãe trouxe para Jesus, o que ele imaginou? Agora vai ser curado. Vai dar certo agora. Vai acontecer agora. Mas na hora que o menino foi para perto do Senhor Jesus, o que aconteceu? Parece que piorou as coisas. Parece que eu comecei a jejuar e piorou as coisas. Comecei a orar diante do Senhor e piorou. Comecei a apresentar e parece que as portas estão se fechando. Meu Deus, para de sofrer hoje. Não fique com o fato, fique com a verdade. A verdade é que é importante. Se apegue à verdade. Caindo ele por terra. Veja, preste atenção. Piorou, não piorou? Sim ou não? Mas agora começou a cair. Começou a cair. Talvez situações estão piorando, mas daqui a pouco vai começar a cair. Vai perder a força. Vai perder a oposição. As cadeias vão se quebrar. Vai começar a ser liberado. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Não era uma cena bonita de se ver. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Veja, irmãos, o Senhor Jesus ele se importa com cada detalhe. Ele está perguntando para o pai do menino agora: quanto tempo está sofrendo o seu filho? Quanto tempo você está nessa situação no seu casamento? Quanto tempo você está nessa situação na sua vida imigratória? Quanto tempo você está nessa situação no seu trabalho? Quanto tempo você está nessa situação com seus filhos? Quanto tempo você está sofrendo, filho? Porque eu percebo aqui uma indignação, não é que Jesus está com raiva não, ele está indignado com o fato de ter deixado isso acontecer tanto tempo. Ninguém ter se posicionado e resolvido crer, porque se você crê, tudo é possível que crer. E o pai respondeu: desde a infância. Uau, muitos anos. Próximo. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água. Imagina, esse menino está em casa e tem um fogo ali, ele vai lá e vai se queimar. Tem um rio ali, ou tem um lago, ele vai lá e quer se afogar. Um espírito de suicídio.
Mas se tu podes alguma coisa, uau, ele até aqui não cria. Se tu podes alguma coisa, não pergunte assim para Jesus. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O Senhor teve compaixão desse homem, desse pai. O Senhor tem compaixão da sua vida hoje, filho. Não sei qual que é a sua história, nem o que você está vivendo hoje. Mas deixa eu te falar, o Senhor tem compaixão de você aqui. Agora, Jesus fica escandalizado com essa afirmação, se tu podes. Olha o que ele diz. Ao que ele respondeu Jesus, se podes? Se eu posso? Em outras palavras, eu posso. E tudo é possível ao que crê que eu posso. Se você crê que ele pode, tudo é possível ao que crê. Se você crê que o Deus Todo-Poderoso pode, tudo é possível ao que crê no Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer, eu creio no Senhor Jesus. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. Num único Deus. Eu creio. Nessa noite eu creio. Verso 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha fé. Verso 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Preste atenção. Parece que piorou mais. Não é verdade? Parece que a coisa que pareceu se resolver agora, piorou mais, porque o menino está parecendo morto. Qual que foi a visão que o pai teve? Meu filho morreu. Quando Jesus pôs a mão, parece que o menino morreu. Continuando. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele levantou. Coisas que morreram na sua vida, filho. Coisas que aparentemente se perderam. No ano da restituição, que nós estamos crendo que esse é o ano da restituição, o Senhor vai tomar pela mão e vai levantar. Isso é uma palavra profética para você. Verso 28. Agora os discípulos estão em crise. Talvez é a mesma crise que você tem também. E eu, em alguns momentos. Senhor, por que a gente não conseguiu, no teu nome, fazer o milagre? Por que a gente não conseguiu expelir o demônio? Por que, Senhor? Agora o Senhor Jesus vai responder. Olha o que ele responde. Verso 29. Respondeu-lhe, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e... O que nós vamos fazer nesses dias? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé porque é tempo de jejuar e orar. Aleluia. Ô Espírito Santo de Deus, como o Senhor é bom. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e chama por Ele. Deseje o Senhor. Anseie pelo Senhor nesse lugar. Saiba que Ele tem cuidado de você. Apesar de você, Ele tem cuidado de você. Apesar de nós, Ele tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso pastor. Ele é que nos apacenta. Somos conduzidos pelo bom pastor nessa noite. Somos conduzidos por pastos verdejantes. O Senhor nessa noite nos leva a águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma. E ainda que muitos de nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos ter medo, porque o Senhor está conosco. A vara e o seu cajado nos consolam. O Senhor nos prepara uma mesa, a mesa da comunhão e da ceia.
na presença dos nossos adversários, e o nosso cálice transborda. Sabe, eu quero que você seja como esse pai que trouxe o filho ao Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus. Eu quero que você traga todas as impossibilidades aos pés do Senhor Jesus nesse momento. Coisas a que até homens de Deus não conseguiram dar resposta. Como os discípulos do Senhor Jesus não conseguiram dar a resposta para libertar aquele menino. Eu quero que você nessa noite traga aos pés do Senhor aquilo que tem se levantado como um gigante, um monte intransponível, algo tem sido difícil demais. Traga aos pés do Senhor nessa noite. Talvez é um pecado que você não está conseguindo vencer. Talvez é uma dívida que você não consegue pagar. Talvez é um ministério que se perdeu. Talvez são decisões que não voltam mais, naturalmente dizendo. Não sei qual que é o alvo que você tem nesse tempo de jejum a apresentar diante do Senhor, mas eu espero que cada alvo desse glorifique o Senhor Jesus nesse lugar. Apresenta diante do Senhor agora. Apresenta diante do Senhor os seus alvos. Coloca aos pés dele nesse instante. Talvez você tenha alvo de empreender, alvo de edificar a sua casa de alguma maneira, alvos na sua vida imigratória, alvos de gerar uma família, de ter uma família, alvos que são de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor te disse que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei você mudar a sua sorte. Vou mudar a sua sorte. Talvez você estava destinado naturalmente, dizendo, ao fracasso em áreas na sua vida, mas o Senhor está mudando a sua sorte por causa de Cristo. O Senhor está fazendo coisas novas nesse lugar. O Senhor está restaurando sonhos, planos, projetos nesse lugar. O Senhor está colocando sonhos e planos e projetos no seu coração agora. Está te fazendo sonhar e ter visões nesse lugar. Porque os velhos sonharão nesse lugar, e os jovens terão visões nesse lugar. Oh Espírito Santo, vamos cantar essa canção juntos? Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. E aquele que é e há de vir, e o seu poder vai ressurgir. E o Deus que faz, e o Deus que fatos faz, e o que? Deus de milagres, Deus de milagres. E aquele quer e há de
Aleluia. Fato é que Lázaro morreu. Fato é que no primeiro dia, Jesus não foi vê-lo. Nem no segundo dia, nem no terceiro dia. E no quarto dia, fato é que ele estava fedendo, apodrecendo. Mas verdade é que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu do túmulo, ressurreto, e veio para fora. Verdade é que Jesus estava num local onde haviam pessoas enterradas, chamou Lázaro pelo nome, porque se ele dissesse apenas vem para fora, todos os mortos viriam para fora, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso.